Hoje nós teremos uma palestra, como já é hábito nas nossas quartas-feiras, e a nossa palestrante é a trabalhadora da nossa casa, a Ana Karine Rossio, que vai versar para nós sobre o tema Os Bem-Aventurados. Seja bem-vinda, nossa querida irmã, e que a espiritualidade esteja com você na apresentação da sua matéria. Uma boa tarde a todos. Saudamos a todos aqui presentes, nossos irmãos encarnados, nossos irmãos desencarnados e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nós temos conversado nas nossas últimas conversas sobre as questões relativas a Jesus, o entendimento que nós precisamos ter do seu ensinamento, que nos é reavivado através da doutrina espírita. Então, falamos um pouquinho nos últimos encontros sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita e também sobre o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Hoje, dando continuidade a esse assunto, vamos falar um pouco sobre os bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, os bem-aventurados, pelo Evangelho de Jesus, são aqueles a quem Jesus prometeu o reino dos céus. E por que nós vamos falar sobre os bem-aventurados? Que somos todos nós. Todos nós a quem é prometido o reino dos céus, quando nós alcançarmos o nosso mais alto grau de desenvolvimento. Ou seja, quando nós nos tornarmos espíritos puros, que é o nosso principal objetivo, a nossa caminhada enquanto espíritos imortais, vivenciando diversas experiências, ora encarnados na matéria, ora desencarnados na erraticidade, é exatamente ir galgando degraus para o nosso aperfeiçoamento, para um dia podermos nos tornar espíritos puros, como é o nosso guia e modelo, governador planetário, Jesus, o ser mais puro que já esteve encarnado entre nós. E quando nós olhamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os bem-aventurados, nós vamos encontrar primeiramente no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. O 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E o capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós não temos tempo, irmãos, para tratar com detalhamento de todos esses capítulos, mas aconselho que façam a leitura em casa. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo deveria ser o nosso livro de cabeceira. Nós deveríamos abri-lo todos os dias para ler uma passagem, tanto de forma aleatória quanto de uma forma sequencial. Todos os ensinamentos que a nossa moral, todos os ensinamentos que nós precisamos ter para o desenvolvimento da nossa moral estão contidos aqui no Evangelho. Mas vamos lá então, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Começa com a passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E aqui o Evangelho fala e explica um pouco sobre a justiça das aflições. Por que nós sofremos, irmãos? E todos nós sofremos diversas vicissitudes ao longo da nossa jornada. Ora um pouco mais tranquilos, ora um pouco mais de dificuldade. Mas o sofrimento, ele é inerente à imperfeição da nossa condição de espíritos ainda em desenvolvimento.
quanto mais perfeitos nós formos, menos aflições nós teremos. Então, esse é o nosso caminho. E aqui, dentro desse item, tem uma passagem que diz: mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. E aí vem a primeira explicação, as causas atuais das aflições, que nos diz assim: remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder daqueles que o suportam. Quantos homens caem pela sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Isso é fato, irmãos. Muitas vezes, nas dificuldades da nossa vida, nós temos uma tendência de nos sentirmos injustiçados. E muitas vezes pretendemos legar aos outros a responsabilidade sobre aquilo de ruim que está acontecendo conosco. Mas aí o Evangelho nos chama a atenção e nos orienta. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se, a mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? E isso é fato. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Lembremos da lei do livre-arbítrio, está lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, é uma das leis de Deus. Nós temos liberdade para decidir o que fazer das nossas vidas, sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos sentimentos. Só que a lei de liberdade, como sempre chamamos a atenção, ela é vinculada a uma outra lei, que é a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e fazemos gerará um impacto mais positivo ou mais negativo, dependendo da nossa tendência inata. Então, o que nós precisamos fazer é gradualmente uma transformação interior, reduzindo os nossos vícios e aumentando as nossas virtudes. Mas mesmo assim, digamos que nós fizemos um exame de consciência, como nos orientou Santo Agostinho, fazer um exame de consciência diário, e mesmo assim nós não compreendemos que está acontecendo algo para nós que não é benéfico nesse momento e que nós não conseguimos justificar a causa, é porque nós precisamos ter muito claro em nossas mentes que nós somos espíritos imortais que já tivemos diversas experiências na matéria e que em vidas passadas nós também semeamos diversas sementes e que estamos colhendo o resultado dessa semeadura agora. Então, muito do que nos acontece também tem a ver com o nosso passado. E há o próximo item aqui do capítulo que fala das causas anteriores às aflições. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa.
Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por isso, irmãos, que muitas vezes nós vemos situações de próximos a nós ou conosco mesmo, em que a gente batalha uma vida inteira, a gente se esforça, a gente é dedicado, a gente é preocupado com o próximo, e mesmo assim parece que as coisas não dão certo. É que nós estamos hoje colhendo sementes que nós plantamos ontem, ou seja, na nossa vida passada, nas nossas vidas passadas. E lembremos que cada semente que nós estamos plantando agora, nós vamos colher amanhã. Os sofrimentos devido às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento dos seus filhos, etc. E aqui se faz mais 2 esclarecimentos. O primeiro deles é sobre o esquecimento do passado. Na maioria das vezes, nessa nossa atual encarnação, nós não nos lembramos do que nós fomos ou do que nós fizemos em vidas passadas. Às vezes acontece de nós lembrarmos parcialmente. E nesta lembrança sempre com um motivo específico. Mas por que nós temos um esquecimento do passado? Por 2 motivos. Primeiro, nós não sabemos se nós podemos nos orgulhar de quem nós fomos ou do que nós fizemos em vidas passadas. E esta lembrança, ela poderia nos trazer uma culpa muito grande para a atual existência, que prejudicaria o nosso caminhar de agora. Então, esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, exatamente porque nós reencarnamos como crianças e não lembrando do que nos aconteceu anteriormente e recebendo na nossa família carinho, atenção, cuidados, nós temos a oportunidade, através do nosso livre-arbítrio que está se desenvolvendo nesta nova criança, adotar um caminho diferente, adotar o caminho da porta estreita, o caminho correto. Então esse é o esquecimento do passado. E tem mais um item aqui que é motivos da resignação. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Primeira vez que eu li essa frase, eu achei muito complicado de entender. Principalmente de pôr em prática. E de fato não é fácil nós estarmos sofrendo, passando uma série de dificuldades e darmos graças pelo sofrimento, mas o Evangelho nos esclarece. Visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que vossas passadas faltas vos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Só que, irmãos, essa resignação que o Evangelho nos explica não é de uma forma passiva. Nós não temos que sofrer passivamente. Nós precisamos, através da resignação, ter compreensão. Compreender que todas as dificuldades que nós passamos são experiências. E através do esclarecimento que a doutrina nos traz e da sua ação consoladora, de tudo que a casa espírita nos oferece, nós buscarmos força para sair daquela situação
e achar uma saída para a nossa vida. Passar pelo sofrimento, nos tornando mais resilientes e recomeçarmos a cada dia. Passando então pela instrução dos Espíritos, vai se falar sobre o bem e o mal sofrer, que é exatamente isso que nós estamos falando, e mais uma informação que é o nosso recurso da prece. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes nos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Então, esse é o recado deste capítulo, que nós tenhamos coragem de enfrentar as dificuldades, porque entendemos que a felicidade não é deste mundo. É mais um item aqui do capítulo, como já nos disse Jesus, meu reino não é deste mundo, porque nós estamos vivendo uma experiência na matéria, mas nós somos espíritos imortais e estamos num trabalho de desenvolvimento, cada um no seu caminho, e seremos mais felizes à medida que nós vamos avançando nesse nosso caminho rumo à nossa perfeição. Passando para o próximo capítulo, todos são a complementação do outro. Nós chegamos lá nos bem-aventurados, os bem-aventurados os pobres de espírito. Primeira vez também que eu li essa passagem, eu não entendi o que era o significado dos pobres de espírito. Mas aqui diz assim: dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem simplicidade de coração e humildade de espírito, que aquele ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si próprio do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dela afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, mas rico em qualidades morais. Nós já falamos aqui, irmãos, da representação do nosso ser espiritual como um pássaro de duas asas. Nós temos a asa da intelectualidade, sabedoria, e a asa da moralidade, do sentimento. Para que a gente alce voo, ou seja, para que nós possamos nos tornar espíritos perfeitos, nós precisamos que essas duas asas estejam abertas e desenvolvidas de igual forma. A nossa humanidade, agora nós, como sociedade, porque é uma outra lei de Deus, nós vivemos em sociedade. Nós vamos muito bem na parte da sabedoria, do desenvolvimento intelectual, tecnologia. Olha o que nós avançamos nesses últimos 300 anos. A nossa dificuldade, irmãos, está na outra asa, na asa da moralidade. É aqui que nós passamos as nossas maiores dificuldades. O nosso burilamento é exatamente para isso. Para que nós deixamos de lado essa nossa condição natural que advém do nosso instinto, que é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e nós possamos pouco a pouco nos tornarmos mais caridosos. E a instrução dos Espíritos desse capítulo fala exatamente sobre a dificuldade do orgulho e a necessidade do desenvolvimento da humildade. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando por todos os séculos dos séculos, que assim seja. Essa mensagem toda é do Espírito Lacordaire, que foi transcrita em Constantina, 1863.
Chegamos no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. É uma passagem de Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Aí Marcos faz uma complementação no seu capítulo 10, versículos 13 a 16, e fala: apresentaram-lhe então algumas crianças, apresentaram-lhe a Jesus, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E aí, como Jesus sempre falava ao povo por parábolas, necessário se faça que a gente entenda essa mensagem no seu contexto geral. E o Evangelho, na instrução dos Espíritos, nos diz que estas palavras do Cristo não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também para aquelas almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Ou seja, todos nós, de uma certa forma, somos crianças na nossa condição de espíritos imperfeitos. Então, recebemos esse chamamento. E aqui engloba os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, porque está presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que exerce em torno dela e por ela. Ou seja, essa passagem do deixar vir a minhas criancinhas, somos todos nós, crianças espirituais que ainda precisamos desenvolver a nossa plenitude. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Essa passagem é de João Evangelista, a Instrução dos Espíritos, transcrita em Paris, 1863. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Aqui, irmãos, tem uma importância imensa. Nunca foi tão atual um capítulo como esse. No nosso último encontro, trouxemos uma passagem do livro Luz Imperecível, em que há um capítulo chamado de Pacificadores. Nós, como cristãos, e principalmente como espíritas, precisamos aprender a nos tornar espíritos pacíficos. O pacífico é aquele que vive na paz. Mas, mais do que isso, nós precisamos aprender a nos tornar pacificadores. O pacificador é aquele que melhora a si e ao mundo que está à sua volta, que auxilia na resolução de conflitos, que não se mete em confusão, muito pelo contrário, que não leva a fuxico daqui para lá, que recebe as dificuldades que vêm dos irmãos de uma forma mais branda, transforma aquela energia que vem toda desequilibrada numa energia equilibrada e devolve com uma palavra de acalento, de amizade. Os maiores conflitos que nós estamos passando hoje no planeta Terra, que são as guerras entre as nações, elas começam no mais íntimo do nosso ser, nos nossos conflitos internos, nos nossos conflitos entre as relações familiares.
nos nossos conflitos com os nossos vizinhos, nos conflitos com os nossos colegas de trabalho. A gente não vai conseguir resolver a guerra do mundo, mas a gente precisa aprender a resolver a nossa própria guerra. Por isso, bem-aventurados os brandos e pacíficos. E aí a instrução dos Espíritos fala sobre afabilidade, doçura, paciência, obediência e resignação. Vale a pena dar uma lida em todos esses itens. Mas lembrando da caridade no seu sentido mais amplo, nós precisamos ser benevolentes para com todos, ou seja, ajudar a todos dentro das nossas condições, estarmos dispostos a ajudar. Benevolência. Isso para nós espíritas, cristãos, até é bem tranquilo, a gente tem esse hábito de ajudar quando nós vemos que alguém precisa de ajuda. O segundo, que é a nossa talvez maior dificuldade, indulgência. Aceitar as imperfeições dos outros, aprender a tolerar as dificuldades dos outros, procurar ajudar os outros a melhorar essa sua condição. E aí chegamos no último capítulo, que é o capítulo 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e aí que fala do terceiro ponto em relação à caridade plena, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E aí aqui tem o item, perdoai para que Deus vos perdoe. Passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E aí, a instrução dos Espíritos fala exatamente sobre isso, sobre o perdão das ofensas. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma nova prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes da indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes tu o agressor? Quem sabe se na luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes tu quem atirou o primeiro golpe? Se não vos escapou alguma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária? Mas, atenção, há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e há o perdão do coração. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, o Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. E aí aqui este capítulo conclui com um chamamento, uma mensagem para todos nós. Espiritismo é a doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que eles indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade no coração,
caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Pelo espírito do Frei, bispo de Nevers, Bordeaux. Que essas palavras permaneçam em nossas mentes, em nossos corações. Que cada um de nós que aqui hoje está possa receber aquilo que veio buscar e aquilo que de fato nós precisamos para a nossa jornada. Que todos nós possamos retornar aos nossos lares melhor do que aqui chegamos, passar uma semana tranquila e nos reencontrarmos em um outro momento próspero. Que assim seja.